Podcast. Salve, salve, gente. Boa noite. Começando mais uma conversa aqui, uma live, um podcast, depende onde e qual dia você está escutando a gente. Hoje é uma data especial, né? A gente vai falar então sobre o Dia da Visibilidade Lésbica. E por que que as mulheres lésbicas têm uma data só delas, né? A gente vai falar muito sobre isso também na live, vou deixar as convidadas explicarem um pouquinho mais, mas então essa data ela foi definida em 1996, quando houve a realização então do primeiro Seminário Nacional de Lésbicas. Já vou então chamar as meninas aqui para a gente não demorar muito, a gente tem só uma horinha para conversar sobre muitas coisas. Antes, só falando, hoje começou então a nossa campanha de membros, né, a campanha de membresia da Ponte. Se vocês acompanharam a gente nas redes sociais semana passada, vocês viram que nosso site saiu do ar, foi uma confusão, a gente ficou ali recebendo alguns ataques, haters, invasores e tudo mais. Então, mais do que nunca, a gente precisa do seu apoio aí na nossa campanha de membros para poder fortalecer o nosso trabalho e a gente não cair mais. Vou então começar aqui chamando as meninas. Primeiro eu vou chamar então a Gabriela Augusto. A Gabriela ela é diretora da Transcendemos, que é uma consultoria incrível. Vou deixar ela falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Vou chamar todo mundo, aí vocês se apresentam. Acho que fica melhor, tá? Também vamos ter a Camila Marins, que é uma das editoras da Brejeiras, que é uma revista de sapatão para sapatão. E a Débora Martins, que ela cuida, então, da página Alecrim Baiano, o trabalhinho aqui, para poder falar, então, sobre comidas saudáveis e tudo mais. Pode começar então, Gabriela, pedir para você se apresentar um pouquinho mais para a galera, para quem não te conhece, né? E já vou então lançar a primeira pergunta, acho que além da apresentação, por que que as mulheres lésbicas então têm uma data só delas, né? Qual que é essa importância para vocês de ter o Dia da Visibilidade Lésbica? Maravilha, muito obrigada, Caê, pelo convite. E só uma pequena dúvida, quanto tempo eu tenho mesmo de fala na apresentação? Pode ir livre, se eu sentir assim que tá indo, eu dou uma... mas pode ir livre. Eu falo demais, hein? Não, tá tranquilo. 5 minutinhos, gente. Bom, eu sou a Gabriela, sou mulher trans, negra. E, assim, por onde eu começo? Eu me formei em Direito na PUC de São Paulo. E quando eu estava na graduação, estava na universidade, eu tomei coragem, reuni forças para passar por um processo de transição de gênero. Então, assim, quando eu nasci, as pessoas me definiram como menino, e ao longo da minha vida eu fui percebendo o quão errado isso era, e só na faculdade eu tive essa força para passar a viver como Gabriela. Nesse momento, eu passei a me perguntar sobre diversas coisas, entre elas meu futuro profissional, como seria a vida, né, como uma mulher trans negra nessa sociedade. Eu fiquei pensando em quais empresas eu poderia trabalhar, por exemplo. Comecei a olhar para grandes escritórios de advocacia, porque assim eu fazia direito, né, então era natural que eu fosse trabalhar no Demarest, no Machado Meyer, no Tosini Freire, e eu não vi ninguém como eu nesses lugares. Da mesma forma que eu comecei a olhar para outras empresas, também não vi tantas pessoas negras, menos pessoas trans ainda. E aí eu parei para pensar, poxa, e agora, né? O que vai ser da minha vida enquanto uma mulher trans? Eu vi o quão injusto isso era, tanto sentindo isso na pele, né? Assim, eu mencionei exemplos do mercado de trabalho, mas eu poderia passar aqui a noite toda falando de situações de violência, de opressão que eu vivi e ainda vivo. E assim, é evidente que isso é injusto, que eu passe, outras colegas LGBTs, outros colegas LGBTs, outras pessoas negras. E eu fiquei pensando o que eu poderia fazer para que, num futuro, isso acontecesse menos ou parasse de acontecer, né? Que as pessoas tivessem mais igualdade de oportunidades, que as pessoas fossem mais respeitadas, assim, o que a gente poderia fazer hoje, né? Eu, num primeiro momento, fiz um livro de bolso, que eu chamei de Manual Empresa de Respeito. Eu tentei sintetizar nesse material
o que eu entendi como os principais conceitos sobre igualdade de gênero, sobre combate à LGBTfobia, sobre combate ao racismo. E eu peguei esses livrinhos e eu comecei a ir de porta em porta em empresas daqui de São Paulo. Fui em empresas da Vila Madalena, fui em empresas da Vila Olímpia, de Pinheiros, e eu comecei a distribuir isso gratuitamente. Foi difícil, assim, esse trabalho no começo. Vocês devem imaginar que muitas pessoas fecharam a porta na minha cara, né? Porque que eu deveria ouvir uma mulher trans negra. Mas, de outro lado, outras empresas começaram a me chamar para treinamentos, para palestras. Foi aí que eu criei a Transcendemos, eu formalizei, né, a Transcendemos Consultoria. Assim, a princípio eu comecei a trabalhar com conscientização e treinamento em empresas, mas daí eu comecei a ser chamada para estruturar projetos mais complexos. Então, envolvendo posicionamento de marca em empresas, em talent acquisition, eu não gosto desses nomes tão chiquetosos assim, mas é como o pessoal do mercado costuma usar, né? Contratação. Assim, hoje eu tenho uma equipe de mais 7 pessoas e eu, por meio da Transcendemos, atendo empresas bem grandes, sabe? Kraft Heinz, Google, Banco BMG, Banco Citi, enfim. É isso que eu tenho feito. Se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho, vocês podem procurar no Instagram, @transcendemos_. É lá que a gente costuma postar sobre nossos principais projetos. Meu Instagram pessoal é gabriela.aug, de Augusto. Gabriela Augusto. E se vocês tiverem LinkedIn, também podem me procurar lá. Gabriela Augusto também. Se conectem, eu estou sempre criando conteúdo informativo, sempre tentando multiplicar os conhecimentos que a gente cria na Transcendemos. Bom, acho que é isso de apresentação. Não sei se eu me estendi. Eu falei 5 minutos? Acho que eu falei 5 minutos. A importância da gente estar aqui, então, falando sobre a visibilidade lésbica. Exato, não respondi a pergunta, né? Poxa, eu sou casada com uma mulher cisgênero, que assim, só para contextualizar as pessoas que estão assistindo, né? Uma pessoa cisgênero é uma pessoa que não é transgênero. Então, assim, eu sou casada com uma mulher que não é transgênero. E as pessoas sempre me perguntam, né? Mas como assim, Gabriela? Você virou mulher e você gosta de mulheres? Porque como isso é possível? E eu sempre digo, poxa, é perfeitamente possível que uma mulher ame outra mulher, sabe? Então, acho que daí vem a importância da data, né? Há pessoas que ainda não sabem que é possível uma mulher amar outra mulher. A gente precisa visibilizar essas histórias. Camila, agora com você. Obrigada, Caê. Quero agradecer ao convite, o seu convite, ao convite da Ponte. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui nessa data com essas mulheres maravilhosas. Em primeiro lugar, meu nome é Camila Marins, para quem não me conhece, eu sou jornalista, sou formada pela PUC de Campinas, com bolsa de estudos, porque eu sou a exceção da regra, né, como mulher negra, que me formo em uma universidade, que não vejo mulheres e nem homens negros nas universidades, nos papéis de professores, mas sim nos papéis mais subalternos do trabalho. E hoje eu moro no Rio de Janeiro há praticamente 10 anos, onde eu resido atualmente. Sou uma das editoras da revista Brejeiras, que é uma publicação feita por e para lésbicas. Essa publicação existe há 2 anos. Eu e mais 2 amigas e a minha atual esposa nos juntamos em um sítio, porque Sapatão adora um sítio, e começamos a pensar sobre comunicação. Eu sempre atuei na comunicação popular, dando oficinas em territórios favelados, ou fazendo comunicação a partir de veículos alternativos. Sou assessora sindical há mais de 10 anos. Também fui diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro. E a gente pensando nessa comunicação que traz um apagamento da mulher lésbica, começamos a pensar por que não criarmos um veículo de comunicação que falasse por nós mesmas, para nós mesmas. E lá no sítio decidimos fazer a Brejeiras e literalmente desenhamos as editorias num papel
falando, a gente fala sobre gastronomia, eu assino uma coluna, por exemplo, que é salivando, porque eu sou taurina. Inclusive, comecei a seguir a Alecrim Baiano hoje pela revista Brejeiras e adorei, vou querer entrevistá-la em algum momento. Astrologia, muito sobre política, a gente não é só porque nós somos lésbicas que não estamos fora desse contexto social e político. Então, fizemos, por exemplo, uma edição Elas Sim, Lésbicas na Política, falando da atuação das mulheres lésbicas na política das ruas e também do parlamento, construindo uma agenda de transformação social para o país e para o mundo, porque também fazemos uma articulação internacional com as sapatonas. Nossa próxima edição agora vai ser sobre sapatonas e a Covid-19, em que nós entrevistamos sapatonas na China, Rússia, Paquistão, América Latina, diferentes contextos, mas com a situação muito assemelhada à que vivemos aqui no Brasil, embora estejamos aqui numa periferia global diante da hegemonia capitalista que a gente vive, né? E agora, respondendo à pergunta de Caêcia, um pouquinho do que eu faço hoje, quem quiser pode seguir a Revista Brejeiras, @Revista Brejeiras, e sobre a visibilidade lésbica. O 29 de agosto foi instituído a partir do primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, o SENALE, que aconteceu em 1996, no Rio de Janeiro. E é importante que a gente diga que foi um encontro protagonizado por mulheres negras sapatonas, porque a gente sabe que o apagamento das mulheres, existe o apagamento das mulheres lésbicas no movimento LGBTI, por isso nós atuamos de maneira feminista e atuamos para dentro do movimento de lésbicas, e também sabemos que no próprio movimento de lésbicas existe também um tensionamento de raça. Então, é um marcador importante que se faz dessa data histórica, e eu quero lembrar aqui das nossas mais velhas, Neuza das Dores, uma das mulheres que foi a idealizadora e uma das realizadoras desse encontro. Inclusive, está nessa edição da Revista Brejeiras uma entrevista com a Neuza das Dores, contando a história desse primeiro encontro, que foi baseado num tripé: saúde, visibilidade e estratégia de organização. Então, a data do 29 de agosto é uma data para a gente celebrar as nossas diferentes e plurais lesbianidades. E aqui eu quero aproveitar para prestar toda a minha solidariedade para as mulheres sapatrans e travestis que sofreram essa semana transfobia, e dizer para elas que eu, como sapatona preta, que atuo no movimento, nosso movimento, sim, é inclusivo, aberto às sapatrans, para que tenhamos uma política de aliança feminista entre nós. E repúdio a toda e qualquer transfobia que foi feita essa semana. Por isso que essa data a gente precisa pensar na saúde, porque nós, mulheres lésbicas, não temos acesso às políticas públicas de saúde, porque vivemos num contexto de expulsão. A cidade nos expulsa dos consultórios médicos, a cidade nos expulsa do transporte público, a cidade nos expulsa das escolas, do mercado de trabalho. Então, ser uma mulher lésbica e negra é principalmente lidar com a expulsão do seu corpo todos os dias, em todos os momentos. E depois a visibilidade é para falar que a visibilidade não é apenas representatividade, botar a nossa cara ali, ou então fazer uma propaganda para um banco, como muito acontece agora no pinkwashing, mas a representatividade precisa vir necessariamente acompanhada de uma agenda política. Isso o Silvio de Almeida fala um pouco sobre representatividade, né? É um intelectual negro fundamental nos tempos de hoje. Então, a representatividade que a gente defende é uma representatividade acompanhada de uma agenda política, acompanhada de princípios feministas, antirracistas, anticapitalistas. E para esta estratégia de organização, nesse tripé, é defender uma política de alianças, uma política de aliança feminista, antirracista e anticapitalista, que construa coletividades a partir das diferenças. Não podemos anular as nossas diferenças, pelo contrário, precisamos defender as nossas diferenças e conversar sobre elas, construindo ainda mais comunidade. Acho que é um pouquinho do que eu tenho a dizer sobre visibilidade. Perfeita, já adiantou vários assuntos aí que eu quero abordar um pouquinho mais com vocês também. Agora eu pedi para a Débora se apresentar e a gente já começa então a falar sobre esses assuntos. Boa noite, gente. Primeiramente, Caio, muito obrigada pelo convite. Você chegou numa hora maravilhosa. Não conhecia o jornal, estou conhecendo agora. Conheci o trabalho de Camila agora também. Vai ser um prazer essa entrevista. Estou super aberta a próximas
né, a futuras colaborações. Eu sou a cozinheira do Alecrim Baiano, é um Instagram que eu criei para compartilhar receitas, né, mas não apenas receitas. É meio que um diário de vivência, uma vivência minha como mulher lésbica indígena, e porque eu acho que para muita gente, até mesmo uma galera mais desconstruída, vê o indígena de uma forma tão ativa e tão fora dos estereótipos que essas pessoas colocaram em cima da gente na internet é meio que um choque. E o Alecrim Baiano, ele tá aí para isso, é um espaço aberto ao diálogo, né? Eu tô aqui me propondo a essa conversa, são diálogos saudáveis, são trocas que eu sou super a favor. Eu sou estudante de Direito, vou me formar agora, no final do ano, mas não pretendo exercer a profissão, não pretendo exercer nenhum cargo ligado à área. Eu sou cozinheira e é o que eu quero fazer para o resto da minha vida. E o Alecrim Baiano, ele me abriu muitas portas, né? Ele me acendeu muitos holofotes nessa questão, principalmente na questão da visibilidade lésbica. Esse mês, mais do que qualquer outro, eu estou podendo falar sobre a minha vivência como mulher lésbica indígena e de como o meu corpo é lido socialmente e como essa falta de visibilidade vem em dobro, né? Porque para as pessoas o indígena ele não existe mais, e se ele existe, ele não está no meio urbano, muito menos na internet, muito menos no meio acadêmico. Então, o meu trabalho é basicamente um trabalho de base, né? Eu sou de uma cidade muito pequena, então a visibilidade que eu tenho é na internet. Na minha cidade não é um discurso que a gente vai ver com muita amplitude. Eu morei no Rio de Janeiro por 1 ano e 5 meses e é outra realidade, né? Mas, e como Camila estava falando, acho que meu vídeo caiu, voltou? Voltou. Ok. Como Camila estava falando, né, a percepção de que uma cidade maior, você tem palcos, né, você tem pessoas com as quais você se relaciona, com as quais você se identifica, para poder compartilhar essas vivências. Então, o meu espaço ele está sendo esse, por enquanto. Então, basicamente, meu trabalho é esse. E a semana e o mês da visibilidade lésbica estão sendo importantes para mim, justamente por conta disso. Às vezes a gente precisa levar em consideração que nem todo mundo tem acesso a plataformas acadêmicas e congressos e seminários. Então, assim, a gente precisa olhar para essas pessoas que estão nos interiores, que estão nas periferias, que estão nos sertões e nas comunidades ribeirinhas, porque tem lésbica lá também, tem comunidade LGBTQI+, lá também. E assim, esse debate, ele é muito enriquecedor para poder tirar muitas dúvidas de pessoas. Por exemplo, ano passado eu seria uma das espectadoras de uma live como essa e eu estaria cheia de dúvidas para ouvir e aprender com mulheres de vivências múltiplas, né, dentro da comunidade lésbica, dentro da comunidade LGBTQI+. E hoje eu estou aqui podendo tirar as dúvidas dessas pessoas e, enfim, acho que é basicamente isso.
Então já deu para sentir o nível que vai ser essa conversa, né? Acho que quando eu propus também esse debate da ponte, eu queria muito isso, né? Mostrar que então mulheres lésbicas são plurais. Existem mulheres trans que são lésbicas, existem mulheres negras, indígenas, e não só do eixo Rio-São Paulo, né? Acho que por isso também a presença da Débora aqui. Débora, qual cidade que você é? Só para o pessoal saber direitinho, né, de onde você está falando. Eu sou de Alcobaça, no extremo sul da Bahia. É uma cidadezinha assim, quase que uma ilha, né? De um lado é o rio, do outro lado é o mar. Tem menos de 30 mil habitantes. Maravilha. Então eu queria falar com vocês sobre. Vamos começar falando sobre pandemia, porque eu acho que nesse momento que todo mundo está em isolamento, né, a gente sempre fala que os corpos LGBTs já estavam em certo isolamento, dependendo em qual contexto que a gente está falando. Eu queria saber como que está sendo para vocês esse momento. Saúde mental também é uma coisa que está em alerta para todo mundo, né, porque então você está isolado, está longe das pessoas que você gosta, mas também eu acho que mais do que nunca a internet mostra, acho que a Débora falou isso muito bem, né, como a gente pode usar a internet para então estar perto das pessoas, se aproximar e ampliar esse debate, mostrar como podemos, nós, enquanto LGBTs, vocês, enquanto mulheres lésbicas, esse é o primeiro mês da visibilidade lésbica da minha vida, durante 11 anos, né, esse foi meu mês também, mas recentemente me entendi um cara trans, então já não é mais minha data, por isso que eu queria trazer vocês para cá, aí que a gente fala do lugar de fala, né, para vocês falarem sobre a vivência de vocês e a importância dessa data. Como que está sendo esse momento de pandemia para vocês? Aí quem quiser falar, pode falar. Quem não quiser responder essa pergunta também tá tranquilo. Vou falar então. Pessoalmente, o momento de pandemia eu acho que é de esgotamento, porque a gente tem o esgotamento das telas, né? Porque o meu trabalho se tornou ainda mais home office, um home office dentro de casa, que confunde o pessoal, a sua vida privada com a sua vida de trabalho, você extrapola a jornada de trabalho, você fica muito mais tempo em telas, e aí estar em telas é muito mais desgastante, tanto para a saúde mental quanto para a saúde física, e a gente ainda tem que conciliar o trabalho doméstico, porque a gente sabe que no meio do expediente, por exemplo, temos que fazer um almoço, porque antigamente eu fazia à noite o meu almoço do dia seguinte, agora a rotina se altera a cada dia, a cada momento. Ou, de repente, no meio de uma live, chegou o supermercado, algo assim. Então, eu acho que é muito mais de esgotamento, mas eu acho que a gente tem que falar um pouco do que é ser LGBT na Covid, né? Porque a gente sabe, as pessoas ficam falando sobre o novo normal, mas para a gente, que é sapatona, a gente sabe que isso não dá conta, porque nós não somos lidas como normais, nós somos lidas pela sociedade como anormais, então para a gente nunca vai existir essa normalidade, nem quero que exista essa normalidade, essa universalização de corpos. Por isso que a gente precisa, por exemplo, a Frente da Coalizão Negra conseguiu os marcadores de raça nos boletins epidemiológicos e nas certidões de óbito. No entanto, nós não temos marcadores de identidade de gênero e nem de orientação sexual. Por isso que eu tenho defendido muito, nos últimos meses, a reivindicação e a existência dos marcadores de identidade de gênero e orientação sexual nos boletins epidemiológicos e de óbito, para que a gente possa ter a real noção de quantas de nós estamos perdendo para a Covid. Nós não temos dados das sapatonas, e a gente sabe disso em relação à segurança pública, em relação à educação, à saúde, e pela Covid também nós não temos dados. E por que dados são importantes? Dados são fundamentais para a formulação e qualificação da política pública, para a gente ter uma política pública que atenda às especificidades desse público. E no caso das mulheres lésbicas, nós sabemos que temos especificidades de saúde, por exemplo, de saúde sexual e reprodutiva. As mulheres cis sofrem estupro corretivo, as mulheres cis lésbicas sofrem estupro corretivo, e, portanto, precisamos defender o aborto legal e seguro, mas também temos outras pautas, como o fim das violências no atendimento ginecológico, como nós temos, precisamos de bicos de pato, espéculos menores também na distribuição, e por isso a pauta do Sistema Único de Saúde é fundamental. Eu acho que é um pouquinho disso. Perfeito, eu vou falar um pouquinho aqui também.
A questão da Covid-19 está pegando a gente de uma forma muito pesada, digamos assim, né? E eu falo também como pessoa indígena, porque são povos mais vulneráveis. Então, assim, é um povo que já está em extinção. A Covid-19, ela tem um espectro de genocídio, né? Porque o Estado, o governo federal, não está fazendo absolutamente nada para fortalecer as barreiras sanitárias nas aldeias e para fornecer o básico de saúde para as pessoas indígenas do meio urbano. Então, assim, tem muita questão também do atendimento à saúde mental, né? Porque a saúde mental no país já é um tabu. Então, por mais que a gente tenha as condições de quarentenar, porque se você tem a condição de cumprir a quarentena, você já é privilegiado. Então, se você tem condições de trabalhar em casa, ou então se você está em casa recebendo, mesmo não indo para o trabalho, você já está numa pirâmide de privilégio que está muito acima de muitos outros brasileiros, de muitas outras mulheres lésbicas brasileiras. Então, mas mesmo estando nesse patamar, a gente pena muito pela saúde mental, porque, querendo ou não, a mulher lésbica, ela é um ser político. E todo ser político é um ser coletivo. Eu não consigo pensar em mim sabendo que tem outras iguais a mim que estão sofrendo muito. Então, assim, além do sistema de saúde estar completamente precário, né? A gente não tá tendo uma quarentena decente, né? Digamos assim, porque as pessoas elas não estão cumprindo com o mínimo esperado e de isolamento e de medidas de prevenção. E além de tudo isso, a gente não tem assim um socorro às nossas demandas psicológicas, às nossas demandas emocionais. E tudo isso, querendo ou não, afeta. Aí as pessoas param e perguntam, por que que é tão importante essa questão de colocar em dados, em gráficos, estatísticas, o número de mulheres lésbicas infectadas e de óbitos de mulheres lésbicas, porque justamente por essa questão também de coletividade, de saúde mental, né, social. Perfeito. Gabriela, você quer falar sobre isso ou a gente segue? Sim, sem dúvida. É evidente que a pandemia ela vem afetando a gente de forma completamente desigual, né? Se a gente pensa, por exemplo, nos efeitos do isolamento, eu sei que há muitas pessoas que já relaxaram, né? Grande parte da população já relaxou o seu isolamento, mas a diferença do isolamento, aliás, como que é esse isolamento, essa solidão, né? Como que é essa solidão para uma pessoa trans? Como que é essa solidão para uma pessoa trans e lésbica? A forma como a gente vivencia esse novo normal é completamente diferente, sabe? Então, na medida que a gente tem um distanciamento como esse, eu penso que a gente. Não só o distanciamento, né? As consequências são inúmeras. Os indicadores não mentem, né? Sobre morte, sobre pessoas infectadas e que adoecem mais. Há um claro desequilíbrio, né? Entre cor da pele, entre a condição social dessas pessoas, assim. É um problema a gente não ter indicadores sobre identidade de gênero e sexualidade. Eu acho que quanto mais informações nós temos sobre um problema, mais condições nós temos de revertê-lo ou direcioná-lo. E assim, não é o que a gente vem acompanhando aqui no Brasil, né? Infelizmente. Um governo que
Aliás, a gente não tem nem ministro da saúde, né? Ministro da saúde permanente. Assim, eu sou uma pessoa otimista, assim, no final das contas, mas eu ainda ando bastante preocupada com o nosso cenário atual, principalmente como uma mulher negra e lésbica. Eu trouxe um pouquinho também a demanda da saúde mental, né? Porque eu acho que isso fala muito sobre as mortes também, pensando no campo da segurança pública. Acho que a ausência de dados é uma coisa que a gente tem em todos os campos, né? Desde a do IBGE, que não tem a separação de quantos somos, quantas pessoas LGBTs existem. Acho que para a população trans é muito pior também essa questão dos dados. E aí, no ano retrasado, em 2018, a gente teve o dossiê do lesbocídio, né? E as pesquisadoras foram imensamente criticadas, porque além dos assassinatos, tinha também a questão do suicídio. Mas quando a gente fala também de população LGBT, é muito isso, né? Aqueles corpos acabam chegando no suicídio pela lesbofobia, pela transfobia, pela homofobia, bifobia e todas as questões de ser um LGBT nessa sociedade. Eu quero que vocês comentassem um pouquinho sobre como que vocês enxergam a violência. Uma coisa assim que eu, pelo menos, sempre, enquanto jornalista, né, sempre exijo, a separação, que se uma mulher lésbica sofreu uma agressão, é lesbofobia, não tem como a gente abarcar numa homofobia, porque a gente sabe que existem os recortes, né? Ela tá sofrendo aquilo por ser mulher e por ser lésbica, sempre tem esses recortes que a mídia, no geral, e a população não entende direito esses recortes. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Como que a gente lida numa sociedade que não tem esses dados, a gente não sabe quantos nós somos, dificilmente tem esses recortes de violência, e aí isso impacta lá naquele resultado final, né? Não há políticas públicas que protejam os corpos LGBTs, principalmente quando a gente está falando de mulheres trans, mulheres negras, pessoas indígenas que estão dentro dessas letras também. Se vocês quiserem seguir a ordem da última pergunta, acho que pode ser legal. Fala Camila, Débora, depois Gabriela, pode ser? Pode. A Gabriela trouxe um fator importante, né? Porque a pandemia realmente ela traz e evidencia um aspecto da desigualdade social, porque a pandemia do coronavírus não recai sobre os corpos de maneira igual e universal, e a gente vê isso nos territórios favelados e periféricos, que não têm acesso à testagem da Covid-19, por exemplo, ou não têm acesso às políticas públicas de saúde de médicos da família, que não chegam nos territórios favelados e periféricos, e não chegam por falta de vontade política, porque deveriam ser os primeiros territórios a receberem o atendimento, e para além disso, o saneamento básico, que recentemente foi também privatizado, que é o acesso à água para lavar as mãos, higienizar, e a água sequer chega na favela, aquela história do funk, de dia falta água e de noite falta luz. Então, e sobre essa questão que o CAE traz, eu acho que a gente precisa falar um pouco de como a lesbofobia é mais evidenciada, é mais intensificada nesse momento de isolamento da quarentena, porque nós sabemos que muitas sapatonas, com esse isolamento, perderam suas rendas, e a gente sabe que muitas sapatonas estão no emprego informal, estão em sua maioria na informalidade, ou mesmo no desemprego. Estando no emprego informal e não conseguindo trabalhar, muitas precisam retornar aos seus núcleos familiares e reviverem lesbofobia, ou mesmo estar em situação de rua, porque não existe uma política pública de moradia e de abrigamento específico para a população LGBTI. E as iniciativas que existem, como a Casa NEM, por exemplo, sofrem brutais remoções pela Polícia Militar e pelo governo do Estado, que acabam com essa alternativa. Se morar é um direito, ocupar também é um direito quando os móveis estão ociosos. E para além do desemprego que as mulheres lésbicas passam, que estão vivendo com renda emergencial de apenas R$600, só foi conseguida graças à pressão da oposição, porque o governo Bolsonaro queria apenas R$200, essas mulheres lésbicas têm muita dificuldade de conseguir o alimento de cada dia, então ainda as redes de solidariedade precisam cada vez mais estarem mais fortes e intensas, porque o Estado brasileiro não tem uma política de proteção social das pessoas mais pobres e sem acesso à justiça social. No Rio de Janeiro, especificamente, nós convivemos com um cenário de militarização, e quando eu falo militarização, é um cenário de que os policiais militares, por exemplo, dão dura em sapatonas pretas,
homens policiais militares dão dura em mulheres sapatonas pretas, revistam, mesmo sendo contra a legislação, sem qualquer protocolo, espancam, muitas vezes estupram, o chamado estupro corretivo, e assassinam, como o caso da Luana Barbosa, que foi brutalmente espancada e violentada. Em relação ao dossiê do lesbocídio, as pesquisadoras, a Milena e a Suane, elas falam muito sobre o termo suicidadas, né? Eu acho que esse termo é muito adequado, porque o suicídio vem muito desse suicidamento social, que é uma sociedade que não traz nenhum tipo de contexto de proteção dos direitos. Nós não temos acesso à moradia, somos expulsas de nossas casas, expulsas de afetos, expulsas do mercado de trabalho. Lidar com esse processo de expulsão exige muito da nossa saúde mental e física, porque é atravessada também pela fome, na maioria das vezes. Então, essa expressão que as pesquisadoras trazem é muito importante, desse suicidamento, né? Elas são suicidadas, porque coloca as sapatonas num contexto social importante, e a gente precisa entender que existe um caráter relacional do poder, né? Eu acho que é um pouco disso. Perfeito. E acredito que a violência, ela molda muito a forma como a gente se comporta na sociedade, porque a gente está sempre reativo, a gente está sempre pronto para se armar ou atacar. Qualquer palavrinha atravessada a gente já entende como uma ofensa. Então, assim, já cria aquele estereótipo da mulher sapatona raivosa. E aí, quando você é uma mulher racializada, você já tem esse estereótipo de uma forma muito mais pesada, porque você tem o estereótipo da mulher negra violenta, raivosa, você tem o estereótipo da mulher indígena selvagem. Então, assim, não existe civilidade pra gente. E é uma violência muito simbólica, porque essa é uma resposta do nosso corpo e da nossa mente para as coisas que as pessoas fazem. Então, é meio que a gente levar a culpa pelo erro dos outros. E eu falando como uma mulher indígena e falando por outros membros da comunidade LGBTQI+, que também são indígenas, né? Em 2019, em setembro de 2019, a gente teve um gráfico de que os povos indígenas têm a taxa de suicídio 3 vezes maior que a média nacional. Então, isso abraça muita coisa, tem muitos fatores por trás disso, né? Tem a questão territorial, né? Tem a questão de não ser aceito no seu povo, porque assim, todo esse conceito de gênero, de sexualidade, de fobias e preconceitos são conceitos extremamente coloniais, são conceitos que não estavam aqui antes de 1500, mas que 520 anos depois, obviamente estão. Até porque os nossos territórios, eles não são demarcados da forma que deveriam ser. Os nossos povos isolados, eles não estão tão isolados quanto deveriam estar. Então, assim, a nossa cultura, ela não está mais preservada. Já se perdeu muito para o meio e já foi absorvido muito do meio para dentro das comunidades, para dentro das culturas dos povos. Então, as pessoas não indígenas não têm o direito de cobrar de um povo indígena se comportar de uma forma como eles se comportavam antes de 1500, porque a gente está falando de 520 anos depois. Então, desses conceitos coloniais da homofobia, da lesbofobia, da transfobia, né, eles foram implementados e eles foram passados para as próximas gerações como o novo normal, né? Então, assim, dentro desse parâmetro, dentro de ter abarcado esses preconceitos para dentro da própria cultura, existe também a violência do etnocídio, porque a partir do momento que a nossa cultura ela é modificada por qualquer coisa
que veio junto com a colonização é etnocídio. Então, a partir do momento que a gente está perdendo pessoas para esses conceitos que foram introduzidos juntos com a colonialidade, é também genocídio. Então, a gente tem uma taxa de suicídio muito alta, que é, como Camila estava falando, são de pessoas que estão sendo suicidadas, né? São os fatores externos que estão fazendo com que essas pessoas não aguentem mais, né? É a violência que esses jovens estão sofrendo dentro da própria família por culpa desses conceitos, por culpa desses preconceitos que foram trazidos de fora. Eu gostei muito do que você falou, Débora. Eu queria, inclusive, pegar um gancho. Você falou do estereótipo, né? Que algumas pessoas têm da mulher lésbica barraqueira, né? É uma pessoa agressiva. E é bem comum, assim, nos treinamentos que a gente oferece na Transcendemos, algumas pessoas questionarem, assim, falarem estereótipos mesmo. Por exemplo, eu ofereci uma vez um treinamento em um restaurante e um garçom que estava assistindo o treinamento, ele virou para mim e falou: "Poxa, Gabi, eu tenho medo de atender uma pessoa assim como você." Ele falou: "Poxa, uma vez eu fui servir um prato para uma pessoa, eu fiz tudo certo, assim, eu não queria o mal dessa pessoa, eu tomei um certo cuidado com as palavras e tal, e aí a pessoa reclamou para o meu gestor, reclamou para o gerente do restaurante que eu fui preconceituoso." E aí ele me falou: "Poxa, eu tava tentando fazer, eu tentei ser uma pessoa legal e a pessoa LGBT foi agressiva, sabe? Reclamou de mim, quase que eu fui mandado embora por causa disso." E ele tava super com uma ideia, assim, de que uma pessoa LGBT era uma pessoa mais irredutível, assim, uma pessoa mais espinhosa. E eu falei pra ele, "Poxa, assim, no meu caso, eu como mulher trans lésbica, várias vezes as pessoas riram de mim, sabe? Apontaram, falaram: olha, Traveco tá com outra mulher, sabe?" Várias vezes eu já passei por essas situações, assim, e eu pedi para esse garçom, nesse caso, se colocar no meu lugar, sabe? Você chegar você entrar no ônibus, todo mundo olhar para você, sabe? Você tá num evento, as pessoas apontando para você, dando risada. Você chegando num lugar, as pessoas apontando para você. Eu falei: "Poxa, é natural, assim, a gente desenvolver alguns tipos de defesa, sabe? Às vezes eu vou num lugar, às vezes, sei lá, eu vejo as pessoas rindo, eu fico pensando: poxa, será que é de mim? Será que não é?" O que eu bati na tecla com ele, assim, desses estereótipos, eu falei: poxa, eu acho que você precisa desconstruir esses estereótipos de que uma pessoa LGBT é uma pessoa mais agressiva, é uma pessoa que vai te cobrar mais pelo seu trabalho, mas ao mesmo tempo você precisa se colocar no lugar dela, sabe? De tentar olhar com uma maior empatia, assim, essas situações. Então, assim, no meu trabalho eu tento desenvolver essa empatia nessas pessoas e tentar ajudar elas a desconstruir esses estereótipos, porque eu acho que esses estereótipos, eles assim, são muito ruins, assim, para nossa vivência enquanto mulheres lésbicas, sabe? Eu não sei, eu queria até ouvir a opinião de vocês se a gente tiver tempo sobre isso, mas
eu acho que estereótipos é um tema também. Eu acho que super. Se a Camila quiser falar também, que ela não falou sobre o assunto, e acho que eu sempre penso, né, que muito pra gente combater a LGBTfobia, por isso que eu tenho muitas ressalvas com a criminalização. Obviamente que ela é importante, mas eu acho que é muito pelo caminho da educação, né? Às vezes a pessoa realmente não. Foi colocado tanta coisa na criação dela, desde criança a gente aprende que tem que odiar o LGBT, tem que odiar a pessoa trans, odiar as pessoas que são diferentes do que que a sociedade enxerga como essa norma, né? Então, às vezes, também é muito esse caminho, de olhar para aquela pessoa e falar, olha, a gente é humano, sabe? Está desumanizando a nossa existência, mas a gente está aqui, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se relacionar com outras pessoas, a gente tem que estar no mercado, em todos os espaços, como as outras pessoas. E acho que por isso também, que era uma das perguntas que eu já queria fazer, eu já coloco então para a gente falar sobre isso, é que muitas pessoas acham que as pessoas LGBT estão lutando só por afeto, né? Mas acho que essa live já mostrou que não, a gente está lutando como pessoas trans, por exemplo, eu e a Gabriela, a gente sabe que a gente está lutando para ter um nome social, para usar um banheiro. A gente percebe, então, que as mulheres lésbicas e bissexuais ainda estão lutando pelo direito mínimo também de saúde, né? O acesso ao ginecologista é uma coisa muito violenta, que ainda é aquele espaço médico pensado simplesmente para reprodução. E é como que você lida com corpos que não estão lá só pela reprodução, mas também precisam ser assistidos, precisam ser cuidados, e a gente não tem as mulheres lésbicas, bissexuais. Eu falando a gente, né, porque durante muito tempo fui também parte disso, que não tem realmente uma proteção na hora que você está se relacionando sexualmente com alguém. Não foi pensado isso, sendo que não é de hoje, né, que existem corpos lésbicos e bissexuais. Queria que vocês falassem, então, pode falar um pouquinho sobre isso, Cami, sobre o estereótipo e tudo mais, mas já pensando também nisso, né, que a gente está lutando não só por afeto, mas também por ter os direitos básicos que sempre foram negados pra gente. Ótima essa discussão sobre estereótipo. E, Gabriela, depois eu quero te apresentar a coluna Classe Sapa que a gente tem na Brejeiras, que é de economia solidária entre as sapas, que a gente publica anúncio dos trabalhos das sapatonas gratuitamente. Acho que a gente pode fazer uma parceria bem legal. Essa discussão do estereótipo a gente precisa levantar realmente, porque historicamente nós, mulheres lésbicas, somos lidas sim como raivosas, como as brutas, as briguentas, as indelicadas, né? A gente sabe muito bem como isso funciona. Nada de novo sob o sol do machismo. Então a gente precisa falar sobre o machismo e lesbofobia, porque eu acho que quando olham para as mulheres lésbicas, olham para a gente de um não lugar de mulher, né? Não nos colocam na categoria de mulher. Então, é mais do que isso, a gente precisa discutir exatamente isso, por isso que eu não acho, eu acho completamente contraditório que determinadas correntes, eu não gosto nem de falar que é uma corrente teórica, nem de feminismo radical, mas que determinados grupos fundamentalistas, reacionários, que fomentam o ódio, fomentem tantas transfobias, sendo que nós, sapatonas, estamos no mesmo lugar, não no mesmo lugar, porque são diferentes as diferenças, bem diferentes, obviamente, mas sim, nós somos lidas pela sociedade hétera como não mulheres, como se nós não fôssemos mulheres. E nós, mulheres negras, isso cis, trans, lésbicas ou héteras, já somos lidas como não as mulheres, um aspecto ainda pior, animalizadas, né, como objetos de mercadoria, objetos de exploração. A humanização da mulher negra é um processo recorrente ainda hoje na nossa sociedade, né? Lutar contra esse estereótipo, eu acho que é defender a vida, defender as nossas belezas, defender os nossos prazeres. E aí eu vou lembrar aqui de uma frase que as sapatonas, na época da ditadura militar, estenderam na frente do Teatro Municipal em São Paulo. Corajosamente elas escreveram: pelo fim da violência policial e pelo prazer lésbico. Precisamos defender as nossas vidas. E como a gente defende? Organizando politicamente, seja por meio da comunicação popular, seja por meio de plataformas de empregabilidade, ou por meio da cozinha, como essas mulheres aqui estão mostrando nessa live. Então, eu acho que a gente precisa defender a nossa vida para ir contra esses estereótipos e mostrar que nós, sapatonas, estamos lutando, né? Não é só por visibilidade, não é só por afeto, nós estamos lutando para mudar essa realidade que se apresenta. É uma realidade que se apresenta de forma muito mais complexa, então, que atinge todos os nossos corpos. A gente precisa falar de trabalho por quê? Porque nós, mulheres lésbicas, estamos cada vez mais na informalidade.
numa informalidade que nos precariza, que não coloca a gente em jornada de trabalho. Nós não temos a jornada de trabalho regulamentada, pelo contrário, estamos trabalhando de 12 a 14 horas por dia na informalidade, fazendo corre na pista, não pode parar de trabalhar, não tem o direito de fazer a quarentena. Quarentena deveria ser um direito e um dever do Estado para garantir a todas as pessoas, independentemente de qualquer coisa. Esse deveria ser um dever do Estado. E quando a gente fala disso, acho que Caê levanta uma bola muito importante quando fala da criminalização da LGBTI-fobia. Eu, particularmente, sou contra. Eu sou uma feminista antipunitivista, antirracista. Eu acho que a gente não resolve o problema social com criminalização, pelo contrário, eu acho que criminalização fomenta o dispositivo racista, porque a gente sabe qual é a população encarcerada nesse país, e é uma maioria de população negra e pobre. E esse governo que está aqui hoje, no governo, tanto no governo federal ou no estadual aqui no Rio de Janeiro, tem uma política de segurança pública pela privatização dos presídios, ou seja, para ganhar dinheiro em cima dos nossos corpos. Eu acho que Caê levanta uma bola importante e fala em relação à educação. E eu tenho defendido também que precisamos entender, ensinar nas escolas a Lei Maria da Penha e o Estatuto da Criança e do Adolescente. É cada vez mais urgente a gente aprimorar a nossa educação, ensinar também a Lei 10.639, que prevê o ensino da história e da cultura afro-brasileira. A gente precisa, desde criança, entender os marcadores e as diferenças que atravessam a nossa vida, pregar a igualdade, a justiça social, a solidariedade. Se a Lei Maria da Penha, por exemplo, fosse efetivada, um dos dispositivos da lei prevê o ensino de gênero nas escolas. Já é lei, gente. Ao contrário do que querem criminalizar o debate de gênero, já é lei, já está na Lei Maria da Penha. É só implementar as casas-abrigos para abrigar mulheres em situação de violência doméstica. E a gente sabe que os números são alarmantes em tempos de quarentena e de isolamento. Se tivéssemos as casas-abrigas também previstas na Lei Maria da Penha, a situação seria muito mais controlada em relação à violência doméstica. Só que hoje no Brasil apenas 4% dos municípios têm as casas-abrigo. Então, a gente precisa de vontade política para falar de gênero, raça, identidade, orientação sexual nas escolas. Isso tudo nada mais é do que direitos humanos. Só complementando o que a Camila falou, você tem uma ideia muito errada sobre a tal ideologia de gênero, né? A gente até fez uma matéria semana passada falando sobre isso, quanto falar de gênero e falar de sexualidade nas escolas protege também as crianças de estupro, para a gente não ter mais meninas de 10 anos sendo abusadas e sofrendo uma segunda violência, né? Que quase não conseguir fazer um aborto ali, que é o único aborto legal que a gente tem no país. Então, é também mostrar para essa criança que pode ser hétero, pode ser cisgênero, que ela também tem o direito que aquilo que estão fazendo com ela é errado. Vai muito além das nossas vivências enquanto LGBTs. Numa sociedade heteronormativa, a mulher sapatão, ela tem duas realidades, né? A do pecado, a de ser errado, a de precisar se esconder, e a de precisar ser combatida, e a do fetiche, que é uma indústria extremamente bizarra e obscura, que é a indústria pornográfica, e aparentemente é o único lugar onde os nossos corpos são aceitos, né? Muito entre aspas, mas assim, Débora, acho que você sumiu aqui pra gente. Oi. Oi, sua imagem sumiu, mas sua voz tá aí. Ué. Bom, mas enfim, eu estava falando sobre as violências simbólicas, né? E acho que muito do problema da gente não conseguir um acesso decente à saúde básico da mulher lésbica é que essa sociedade heteronormativa, ela colocou muito na cabeça a questão do fetiche, né? De que o sexo lésbico não é um sexo que deve ser levado em consideração porque não é um sexo de verdade. Ou seja, não vai influenciar o seu corpo a nada,
o seu corpo não vai sofrer nenhuma alteração por conta do sexo lésbico, porque para a sociedade heteronormativa não é um sexo que significa muita coisa. Então não precisa de proteção, não precisa de prevenção, não precisa de cuidado, de observação, de comprometimento. Nós não temos políticas públicas para gerar cartilhas, né, tipo, de conselhos federais de medicina, de enfermagem, de psicologia, de nutrição, de educação física. A gente não tem dentro desses conselhos as pautas da saúde dos corpos LGBTQI, a gente não tem do corpo da mulher lésbica. Então, a gente vive à margem dessas implementações de políticas públicas voltadas à saúde, né? A gente conta com a sorte e, sei lá, com uma luva de látex, que muitas vezes as mulheres lésbicas se sujeitam a esses métodos extremamente bizarros e humilhantes para poder se prevenir e se proteger no sexo. Assim, a camisinha feminina já é uma realidade que não é uma realidade, né? Você vai num postinho e se tiver uma cestinha com camisinha feminina, já é muita coisa. Agora, se você for falar de proteção do sexo lésbico, é completamente utópico, é uma coisa que você não acha fácil, muito menos em farmácia, mesmo que você esteja disposto a pagar, o que já é um absurdo, você não deveria ter que pagar por isso. É saúde pública, é público, é coletivo, e a gente deveria ter acesso como qualquer casal heterossexual cisgênero tem, de ir no postinho e ter uma camisinha, enfim. E é uma violência muito escancarada, né? Essa forma de negar os nossos corpos, de negar o nosso prazer e de só reconhecer o nosso prazer de uma forma dentro dos fetiches, né, da sociedade heteronormativa. Perfeito, a gente já está encerrando e eu queria abrir a última rodada de perguntas para a gente falar sobre a vivência de vocês, né? Pensando como que foi essa descoberta, então, enquanto mulheres lésbicas. A gente tem uma dificuldade absurda de representatividade, né? A gente pensa nos filmes. Para mim, assim, um filme que eu acho lindo, que demorou muito tempo para acontecer, foi o Rafiki, por exemplo. Só em 2018 a gente tem um filme que ele fala ali sobre a vivência, fala da vivência da mulher negra, né? Que são duas mulheres quenianas que estão ali sendo abordadas naquele filme. E é um dos filmes mais bonitos e um dos poucos que normalmente é isso, né? Quando a mulher lésbica é representada no cinema, na televisão, ou onde seja o lugar, sempre tem aquilo que ou em algum momento ela vai trocar outra para ficar com o cara, ou uma delas vai morrer. Sempre são recortes muito, muito ruins esses finais. Eu quero saber como é para vocês, né? Crescer, então, sem ter esse espelho na mídia, na televisão, nas revistas, onde for, para poder se entender enquanto mulheres lésbicas. Bem, para mim foi um processo tardio, faz 10 anos. Só consegui me entender como lésbica, porque eu já não me entendia como hétera, já entendia, não achava que nunca tive um namorado homem, nunca me relacionei assim, em namoro com homem. Só quando eu saí da casa dos meus pais, quando eu vim morar no Rio de Janeiro e me compreendi como lésbica, que consegui essa libertação do núcleo familiar, embora hoje eles me aceitem, muito tranquilo, mas essa libertação do núcleo familiar fez que eu tivesse coragem. E coragem também de entender quem eu era, com quem eu gostaria de me relacionar afetivamente, emocionalmente, e de assumir para mim mesma que é isso mesmo e está tudo bem. Não foi um processo fácil, até porque a gente sabe que não existe a representatividade na mídia, pelo contrário, a mídia nos fetichiza ou nos criminaliza, que é o caso das sapatonas negras, trans. A gente tem o fetiche e a criminalização na mídia e o apagamento, né? Por isso que a gente fala de visibilidade lésbica, porque nós somos apagadas muitas vezes, a maioria aí dos comerciais, das novelas, inclusive as fontes dos noticiários, são pessoas héteros, brancas, cis, em sua maioria. Então, a gente não se vê representada na mídia, a gente não se vê representada na política, porque mesmo que a gente tenha lésbicas na política, essas lésbicas que não atuam num campo progressista e da esquerda não nos representam também.
porque a gente está lutando por uma visibilidade lésbica que é construída a partir de uma agenda política. E é muito pensando nessa representatividade que a gente constrói a revista Brejeiras, para pensar, porque a gente já ouviu muitas sapatonas mais velhas que nos dizem assim: nossa, se eu tivesse essa revista na minha época ou na minha adolescência, tudo seria muito mais fácil. E a gente ouve também de sapatonas mais novas: nossa, agora eu estou entendendo, eu não sou anormal, não sou doente, como muitas vezes as famílias nos colocam e querem defender a chamada cura gay, né? Então a gente vê, por exemplo, teve sapatonas no interior do Brasil, no Centro-Oeste, lendo a revista Brejeiras, um único exemplar escondido na casa, lendo a revista num grupo, numa roda de conversa entre sapatonas mais novas. Eu achei essa é uma coisa muito bonita, nos emocionou muito quando a gente recebeu isso, porque é essa representatividade que a gente fala das nossas belezas, dos nossos prazeres, das nossas vidas, defendendo a nossa existência, as nossas resistências também, que a gente começa a compreender que está tudo bem. É importante marcar as nossas diferenças, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa falar sobre armário como estratégia de sobrevivência, porque nem todas nós conseguem se assumir sob risco de morte, assassinato, lesbofobia, lesbocídio, e até estupro corretivo. Então, tá tudo bem também ficar no armário, não se sinta pressionada, sapatona. A gente sabe que a estratégia de sobrevivência, se assumir, é muitas vezes, sim, um privilégio. Eu acho que a gente tem que falar, não um privilégio, não gosto de falar muito disso, que se assumir sapatão não é um privilégio, né? É tão difícil para a gente se assumir sapatão, a gente perde tanto quanto assume, mas ao mesmo tempo a gente ganha muito, a gente ganha coletividade, a gente ganha comunidade, a gente ganha amor, a gente ganha resistência a partir da nossa existência. Gente, eu sei que a live praticamente chegou ao fim, mas eu estava fazendo um esforço aqui para lembrar de filmes com mulheres trans lésbicas. Vocês lembram de algum? Filme não, eu só lembro de Sense8, que tem um casal, né? Que é a Vanessa e a Nomi, mas só. Então, eu comecei a contar aqui. Eu falei, tem Sense8 e tem... Aí eu fiquei... O que mais que tem, né? Não sei. É realmente complicado. Acho que a gente tem muito... A nova geração tem muita luta do Dia Hoje frente, tem né? agora. Dia Hoje, nova geração série, DL Word. Legal. Tem uma mulher trans lésbica. Assim, é evidente, né, que a gente... Assim, o movimento de mulheres lésbicas sofre uma invisibilização no geral. E, assim, se a gente pensa nas interseccionalidades, né, mulheres trans, aliás, mulheres lésbicas negras, mulheres trans lésbicas, a gente ainda tem um grande espaço, né, para construir isso enquanto movimento. Gabriela, se você já quiser contar também um pouquinho da sua trajetória para se entender lésbica, pensando nessa ausência da representatividade, né, como você bem colocou, já pode puxar então um gancho. Sim, sem dúvida. Para mim foram vários processos, né? Um processo de me entender enquanto uma mulher trans. Isso já demorou um bom tempo, né? Algumas décadas de vida. Mas até eu me entender como uma mulher trans lésbica também foi mais um tempo, sabe? Isso por conta da falta de representatividade. Então, poxa, eu não vejo com frequência histórias como a minha. Então, é natural que a gente não veja como possível, né, uma narrativa como essa. E, de outro lado, também uma certa insegurança vinda de algumas correntes do movimento feminista. Assim, quando a gente fala de feminismo, né, a gente fala de feminismos, né, movimentos feministas. Então, algumas das correntes não reconhecem não reconhecem mulheres trans, e menos ainda mulheres trans lésbicas, né? Então, até eu ter coragem de me afirmar assim, foi um longo processo, e parte disso
por conta de uma insegurança, assim, de não ser reconhecida pelo próprio movimento. Inclusive, dependendo se a pessoa tá vendo a gente na live, ainda não saiu a matéria, né? Mas se tá vendo no podcast, pode ser que ela veja. Já vai sair uma matéria sobre mulheres trans lésbicas, então, pra gente marcar ali o dia da visibilidade lésbica, com duas pessoas incríveis. Eu entrevistei a Márcia Rocha. Quem não conhece a Márcia Rocha, ela é fundadora do Transempregos, né? Que foi ali primeira organização que pensou na empregabilidade trans, e hoje tem mais de 500 empresas parceiras. Então, é assim, um projeto que super deu certo e super incrível. E a outra pessoa é a Leona Wolff, que ela é professora da rede pública de ensino aqui de São Paulo, que também é uma mulher trans lésbica, e no caso dela, negra. Então, também para demarcar ali outras vivências, também a gente pensou nesse recorte. Débora, você ainda tá aí? Você consegue ouvir a gente? Consigo, eu tô aqui, Fechou. eu só não consegui trazer minha câmera de volta, mas eu tô aqui sim. Não, tudo bem. Então, conta aí um pouquinho como que foi para você, né? Se entender uma mulher lésbica sendo uma mulher indígena. Então, eu me assumi para minha família com 14 anos, né? Relativamente nova, bem nova. E assim, foi tudo muito tranquilo dentro da minha casa, mesmo minha família sendo uma família muito religiosa do interior, foi muito tranquilo, sabe? Eu acho que o que falta, que o que falta em muitas famílias é essa coisa base de posso não te entender, mas vou te respeitar acima de qualquer coisa, e a gente aprende junto. É uma caminhada que é gradual, né? Tanto para mim quanto para quem está ao meu redor. Então, dentro da minha casa foi muito tranquilo, mas assim, foi numa época de ensino médio, né? Então, meu ensino médio foi meio que um inferno, porque acho que nenhuma pessoa LGBTQI gostou de passar pelo ensino médio. E mas eu acho que ter me assumido tão cedo me deu uma segurança, né? Maior, até porque eu fui acolhida, então me deu essa segurança de que eu sabia que dentro da minha casa eu teria um porto seguro, eu teria uma âncora aonde me segurar, mesmo que eu sofresse qualquer outro tipo de violência do portão para fora. Então, e desde então, a minha vivência como mulher lésbica tem sido muito, digamos assim, presente e forte, porque acho que pelo fato de eu nunca ter precisado me esconder, eu sempre coloquei muito minha cara na frente de tudo, eu sempre estive muito ativa nos protestos e, enfim, sempre que eu pude comparecer, desde nova. Então, foi basicamente isso, né? Eu acho que a minha luta traduz muito esse reflexo. Gente, a gente já extrapolou o tempo aqui. Eu queria muito agradecer vocês por essa conversa. Acho que tô bem feliz e contemplado, né? Me despeço do. Acho que hoje eu me despeço oficialmente do Mundo Sapatão com essa live. Eu queria, para as considerações finais, se vocês quiserem deixar algum recadinho aí, de dia da visibilidade lésbica, contra a lesbofobia, o que vocês quiserem dizer agora, podem, sem tempo. Então, Gabriela pode falar quanto quiser, pra gente encerrar então essa live de uma maneira bem bonita. Gente, eu sou meio tímida, eu não sei o que falar. Bom, eu queria agradecer esse espaço, principalmente a Cauê e Ponte Jornalismo, né? Eu acho que é super importante a gente visibilizar essas histórias e também pela habilidade em escolher esses nomes, né? Foi incrível ouvir a Camila e a Débora também. Eu adoro essas ocasiões porque, de alguma forma, eu compartilho um pouco que sei e também aprendo muito, né? Então, agradeço, Ponte, Camila, Débora e também quem ficou aqui assistindo e tem interesse em aprender mais sobre esse assunto, né? Obrigada, gente. Bem, eu também quero agradecer a CAE pela construção dessa ponte entre mim, Gabriela e Débora. Já quero segui-las, quero me conectar com elas, adorei, estou muito feliz com essa conversa.
E quero dar alguns recados. Primeiro, sigam a Revista Brejeiras nas redes sociais, @Revista Brejeiras. Em breve, uma edição digital aberta e gratuita para as sapatonas. Quem quiser adquirir um exemplar impresso, pode entrar no site da blux.iluria.com. E outro recado é que nesse próximo dia 29 é o Dia da Visibilidade Lésbica e nós organizamos todo ano a Ocupa Sapatão, que é uma resposta à rejeição do projeto de lei da visibilidade lésbica, de autoria da vereadora Marielle Franco, brutalmente executada aqui no Rio de Janeiro. Nós, só um minuto, caiu meu fone aqui. Nós, enquanto movimento de lésbicas, organizamos e escrevemos, junto com o gabinete da Marielle Franco, o projeto de lei da visibilidade lésbica, que foi rejeitado por 2 votos na Câmara Municipal. E, diante das reações lesbofóbicas dos vereadores, daquela bancada de direita e conservadora, nós decidimos organizar uma Ocupa Sapatão na rua, em praça pública, na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, em frente à Câmara dos Vereadores. Ocupamos a rua com nossos corpos, com nossa cultura, com nossa arte, com a nossa política. Já são 3 anos da Ocupa Sapatão. Devido à pandemia, vamos realizar a Ocupa Sapatão desse ano virtualmente, das 5 às 10 horas da noite, como um debate. Esse ano, nosso mote é Água é Vida, pelo direito humano à água, contra a privatização da SEDAI, que é a Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, porque querem privatizar a água, ainda mais no momento de pandemia. Então, nosso mote desse ano é o direito à água. Obviamente que em todos os âmbitos nós reivindicamos o fim da militarização das nossas vidas e reivindicamos sempre quem mandou matar Marielle Franco. Então, convido a todas vocês a estarem nessa Ocupa Sapatão, a acessarem a Revista Brejeiras também e dizer: a situação não está fácil mesmo, cada vez pior a situação social do país, aumenta o número de pessoas informais no mercado de trabalho, de desempregadas, mas a esperança existe, e eu quero dizer que o futuro é sapatão. Obrigada, um beijo. Camila, eu vou estar lá com certeza. Pode colocar meu nome na lista. Eu acho, inclusive, que eu fui no Ocupa Sapatão do ano passado no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro? Eu tenho quase Foi no certeza que Rio, fui. foi. Ano passado foi na Cinelândia então também. Lotada, eu 500 tava sapatonas. lá. Eu fui. Ano passado eu estava no Rio ainda. Então, gente, muito obrigada. Foi muito, muito prazeroso estar aqui conversando com vocês. Camila, Gabriela, vou estar seguindo sempre agora. Qualquer passinho que vocês derem, eu vou querer estar sabendo. Já vou estar acompanhando vocês nas redes sociais. Ponte Jornalismo também, tanto nos podcasts quanto nas redes sociais, no Facebook, no Twitter. Caê, muitíssimo obrigada de novo pelo convite. Precisando, estou aqui, foi um debate incrível. Obrigada quem assistiu, quem ouviu, né? Para quem estiver escutando o podcast, para quem ouviu até agora. E é isso. Sigam a Alecrim Baiana no Instagram. Obrigada, gente. Boa noite. Então o recado tá dado, né? Vamos todo mundo seguir as meninas e esses trabalhos maravilhosos. O Júlio acabou de agradecer aqui o compartilhamento das vivências, ele ficou bem feliz de ouvir então a nossa conversa aqui. E vou encerrando então. Muito obrigado para quem viu a live até o fim, quem ouviu a gente no podcast. Lembrando, então, mais uma vez que a gente começou hoje a nossa campanha de membresia chamada Tamo Junto. Então, agora é hora, né, de mostrar quem tá junto com o jornalismo independente de direitos humanos para a gente tentar aí cada vez mais combater o patriarcado, o machismo, o racismo e a LGBTfobia. Muito obrigada a todos e todas. E acabou aqui, então, mais uma live. Valeu, gente.